Olá pessoal, inscritos e não inscritos mais uma vez neste canal Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e mais uma vez o entendimento possa estar sobre cada um de vocês. O meu objetivo aqui na internet, no YouTube, é trazer compartilhamento de esclarecimentos que estimule vocês a se inclinar para um discernimento, uma compreensão e uma lógica, certo? O que eu vou trazer hoje aqui é um vídeo pequeno, mas com grande efeito, que vai abrir um panorama, uma visão mais ampliada acerca daquilo que chamam de Bíblia Sagrada. Certo? Que inclusive esse nome Bíblia é uma dedicação a uma cidade chamada Biblos. Então, como você vê na tela, eu vou usar uma metáfora, eu vou usar uma parábola, tá? Para você entender melhor a questão do exemplo que eu vou dar acerca da Bíblia. Já de imediato, eu conto com a sua participação, deixando o seu like e compartilhando com o máximo de pessoas, ok? Então eu pergunto para você, se você pegasse uma Coca-Cola dessa e colocasse água dentro de um copo com a Coca, você alteraria a fórmula da Coca? Colocando água ou qualquer outro tipo de líquido, um suco, um leite, alteraria o sabor da Coca-Cola? Com certeza, eu tenho certeza que muitos vão dizer que sim. Poderia dar qualquer outro tipo de exemplo, e começo como esse, para dizer que tudo que é alterado, a fórmula, tudo que é mexido, perde a sua originalidade, perde a sua pureza. Então, ela não poderia ser considerada sagrada, certo? Por ter sido manipulada, deturpada, alterada, modificada e diversas vezes, tá? Tanto é que tem muitas versões e se fosse totalmente original, não teria Bíblia corrigida, Bíblia atualizada, enfim. Mas vamos aqui na linhagem da Coca-Cola. Eu busquei algumas informações aqui e eu quero compartilhar com vocês. É um vídeo pequeno, tá? Mas de grande efeito. Então acompanha comigo. Se você pesquisar no Google, aqui diz assim, ó: infelizmente, a Bíblia é uma das obras mais alteradas do mundo. Só Lutero retirou dela 7 livros. Ou seja, a Bíblia Católica tem mais 7 livros a mais do que tem na Bíblia dos protestantes. A Bíblia dos protestantes tem 66 livros, ok? E atualmente as suas alterações são principalmente para quê? Ocultar as verdades, não só da reencarnação, como mesmo que maquiando, né? Ela traz a questão do espiritismo em suas páginas, já que no Velho Testamento diz que o Altíssimo abomina consulta aos mortos, falar com os mortos, mas o que o Jesus romano faz no Monte da Transfiguração, traz a imagem de Elias e Moisés. E até os discípulos diziam: quer que nós preparemos uma cabana para vocês aqui, certo? Teve outras questões, já que não pode falar com os mortos. A narração bíblica diz que o Messias, após a ressurreição, foi até os discípulos, pediu para tocar nas suas feridas, atravessava a parede. É consulta aos mortos, é espiritismo, entendeu? Então, de uma forma, a reencarnação
até um período de tempo fazia parte da própria Bíblia. Com o passar do tempo, isso foi alterado, tá? Foi tirado. Então está aqui nela encontradas com uma clareza meridiana. Essa é a primeira informação, tá? A segunda informação que eu quero trazer aqui, encontrada no próprio Google, diz: assim como não se bastassem acerca de 400.000 alterações da Bíblia. Quantas vezes ela foi alterada? 400.000 alterações. Lembra da Coca? Ela já tem a sua fórmula, ela já tem ali a sua composição. Qualquer ingrediente a mais que eu coloque nela, ela já alterou e perdeu a sua originalidade. Ela perdeu a sua pureza, certo? Então, imagina aqui a Bíblia. Você acha que realmente essa é a palavra do Altíssimo? Eles ensinam aos seus fiéis a mais absurdas interpretações dela. Pois é, a mesma Bíblia em várias mãos de cristãos, de templos, cada um com a sinagoga. Eu sempre costumo dizer que não é Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas os homens criam seus próprios deuses conforme cada religião, certo? Então, por que que um pregador da Universal não prega numa congregação cristã no Brasil? Por que que um pastor da Assembleia não prega dentro de uma Umbanda, já que a Umbanda é irmã, tá, de fé, é cristã? Você pode pesquisar que a Umbanda é cristã, faz parte do cristianismo, certo? Por que que um babalorixá não prega dentro de um templo evangélico ou até mesmo num púlpito de uma igreja católica? Sendo que a própria Bíblia também diz que um reino contra o próprio reino não subsiste, né? Então não permanece. Então cada placa, cada esquina tem uma denominação diferente que prega o mesmo Jesus, o mesmo Cristo, mas suas doutrinas são diferentes, certo? Então ela teve 400.000 alterações e ensinam conforme as suas interpretações, o que gera grandes confusões doutrinárias entre eles. Numa, o rapaz pode ter relação com a mulher, né? Na outra não pode usar bermuda, não pode ir num cinema. Na outra não pode... enfim, são divergentes, são fardos pesados. Sendo que o Messias não deixou nenhum respaldo sobre isso. E ele disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então aqui levando-os a mudarem de igreja. Realmente, uma pessoa quando acha uma doutrina pesada em um aspecto, ela fala: então eu vou aonde tem mais liberdade naquilo que eu gosto de fazer, que não vão me condenar. Então ela se adapta conforme tá o seu grau de, entre aspas, santidade, né? De consagração, de carnalidade. A todo instante, como se muda de roupa. Então, é os que pulam de galho em galho, mas estão dentro da mesma teia de aranha, dentro do mesmo cristianismo. Embora ela tenha várias roupas, nesse guarda-roupa espiritualizado, né? Vindo de Roma, cada doutrina não deixa de ser filha da grande meretriz, conforme Apocalipse. Seguindo aqui, o bispo Terni afirmou que, apesar do trabalho realizado ao longo dos anos para traduzir a Bíblia, ela foi traduzida integralmente apenas em 438 idiomas. O Novo Testamento foi traduzido em 1168 línguas e alguns livros, como os Evangelhos e os Salmos, que inclusive tem muitos salmos que é comparado a poemas mesopotâmicos, tá? Que eu vou trazer aqui num outro vídeo. Foram traduzidos
em 448 idiomas. Interessante, né? Mais uma informação: a principal diferença entre a Bíblia católica e a protestante é o número de livros considerados canônicos. De acordo com o padre e o reverendo, a católica tem uma quantidade maior, que são 46 livros no Antigo Testamento, enquanto o protestante tem 39. Já o Novo Testamento tem 27 livros em ambas, certo? Então tá aí, ó. Se há só uma verdade, por que várias versões diferentes? Certo? Qual delas? Alguém diz pra mim, me indica uma Bíblia que não tenha fermento. Não existe, amigo. E muitos estão se aproveitando nas redes sociais, no YouTube, né, no Facebook, para vender Bíblia com nomes resgatados do original, do hebraico, arcaico, paleo, certo? Mas não vai tirar o fermento, porque a questão tem muitos contos e narrativas que são copiados de outras crenças. O paganismo está dentro dela. Então não é só questão de nome, certo? Vamos aqui. Se são várias versões, por que uma diferente da outra? Tem a Bíblia própria, criada, tá? Para a Igreja Testemunha de Jeová. Tem a Bíblia própria dos Adventistas do Sétimo Dia. Tem a Bíblia própria agora também dos próprios terreiros. Já trouxe vídeos aqui no canal, mostrei. Tem Bíblia utilizada pelo Espiritismo. Tem Bíblia que são utilizados nos rituais maçônicos. Vou deixar a imagem para vocês verem. Então, por que essa guerra entre o corpo, tá? Esse sincretismo? Eu quero que vocês entendam. Eu não descarto totalmente, porque ela possui decodificação, resíduos de alguma verdade. Por isso você tem que se dedicar em aplicar, em estudar, para poder analisar e ver o que faz sentido, certo? Senão você nunca vai saber e vai continuar fazendo rituais paganizados dentro e fora de templos e servindo a mentira. Olha essa informação. Quantas contradições tem a Bíblia? Bom, eu já trouxe muitas contradições aqui no canal. Se você não acompanha, está chegando aí esse vídeo agora, eu te convido a se inscrever para você ficar por dentro, né? A questão de Adão e Eva comparado à história da caixa de Pandora, né? O fruto proibido. Que mais? A questão do dilúvio comparado à Epopeia de Gilgamesh. A questão do próprio Moisés comparado à história do Sargão, a do próprio Jó, né? Enfim, são muitas histórias, o próprio Sansão e Hércules, né? É só acompanhar o canal que aqui a gente entrega o material praticamente bem mastigado. Existe um projeto, ou existiu, chamado BíbliVis, que elenca as contradições bíblicas uma a uma. São classificadas 450 contradições, sejam elas lógicas, contrariedades anticientíficas, discriminações, homofobia, racismo e misoginia, entre outros tipos, certo? A gente também traz a questão dos demiurgos, os arcondes, mostrando que a identidade da manifestação, da ação divina no Velho Testamento muitas vezes não se compara à atitude de um verdadeiro Criador bondoso, tá? Então tem a questão de algo que se passa, mas é isso, pessoal. Eu conto com a sua participação, deixa seu like, até o próximo vídeo, valeu, fui!